E aí, galera, dando continuidade ao Bora Aplicar, porcentagem exercício 20. Esse exercício é bacana porque ele envolve muito o que eu sempre falo para vocês no estudo de porcentagem. Eu vou ler o enunciado e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse exercício. Uma lata de tinta com o formato de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. 24, 24, que é o que forma a minha base, e 40, que é o que forma a minha altura. Esta é a lata de tinta na situação inicial, anterior ao que ele fala aqui agora. Será produzida uma nova lata, com os mesmos formato e volume, ou seja, formato, que é um paralelepípedo retângulo, e volume, ou seja, o mesmo volume que tinha antes é o volume que vai se ter depois. De tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que a da lata atual. Ou seja, eu vou aumentar as minhas dimensões da base, o 24, 25%, certo? Só que eu tenho que manter o mesmo volume, então, consequentemente, a minha altura tem que diminuir para manter o mesmo volume. A pergunta é, para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... Galerinha, galerinha, galerinha. O que o Gaspar sempre fala. O que ele quer nesse exercício? Ele quer a redução percentual da altura. Lembra o que eu sempre falo para vocês. Pediu variação percentual, galera, é valor final sobre o valor inicial. Então, neste caso, o que eu tenho aqui? A altura final sobre a altura inicial. E como ele quer a variação percentual da altura, eu tenho uma meta no exercício, que é fazer a altura final sobre a altura inicial. Beleza, a altura inicial eu já tenho, 40. Tá faltando eu achar a altura final. O que eu tenho de informações? Primeiro, que a minha base vai aumentar 25%. O tio Gaspar já ensinou vocês. Como é que eu faço para aumentar 25%? Basta multiplicar por 1,25. Lembraram disso? Se eu multiplicar 24 por 1,25, eu estou aumentando 25%. Se não entendeu, volta lá na aula de fator de variação que o tio Gaspar ensina por que 1,25. Então, o meu fator de variação sendo 1,25, deu 30. Então, quer dizer que a minha base vai passar a ser 30. Só que o meu volume inicial, quem era o meu volume inicial? 40 vezes 24 vezes 24. Por que mesmo, Gaspar? Porque o volume de um paralelepípedo é o produto das três dimensões. O volume de um paralelepípedo é o produto das três dimensões. Então, qual é o volume depois? Vai ser a altura final vezes 30 vezes 30. Só que não sei se vocês lembram, tem um detalhe no exercício que ele fala que o volume não se altera. Então, o volume inicial tem que ser igual ao volume final. Quem é o volume inicial? O produto das três dimensões. Quem é o volume final? O produto das três dimensões. Eu não sei se vocês já sacaram de que fazendo esta igualdade, 40 vezes 24 vezes 24, a altura final vezes 30 vezes 30, eu vou achar a altura final. Vai ficar, olha o que eu vou fazer. Vou passar tudo dividindo. Vou passar tudo dividindo e vou simplificar. Primeiro eu vou cortar um zero com zero. Depois eu vou fazer 24 por 3, sobra 8 em cima. Depois, 3 com 24, sobra 8 em cima. O que sobrou? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4, 256. Então vai ficar 256 dividido por 10, que sobrou um zero aqui, ó. Ou seja, 25,6. Esta é a altura final. Então o que eu tenho, galera? Eu tenho a minha altura inicial como sendo 40, eu acho que era centímetros, não é? Vamos lembrar aqui, 40 em centímetros, 40 centímetros. E a minha altura final, 25,6 centímetros. Como é que eu faço para descobrir qual que é a redução percentual? Eu vou dividir a altura final pela altura
inicial. Sempre que eu fizer isso, eu vou descobrir meu fator de variação, consequentemente, a redução ou o aumento percentual. Nesse caso, vai dar 25,6 dividido por 40. Ao dividir a altura final 25,6 pela altura inicial 40, você vai chegar no resultado 0,64. O que significa? Ao dividir a altura final pela altura inicial, o meu fator de variação deu 0,64. Galerinha, pelo amor de Deus, cuidado. O que eu acabei de achar foi o fator de variação. E o fator de variação eu ensinei vocês. Se der mais que 1, é aumento. Se der menos que 1, é diminuição. O que passar de 1 é o quanto diminuiu. O que eu tirar de 1 o que passar de 1 é o quanto aumentou. O que eu tirar de 1 é o quanto diminuiu. Quanto que eu tirei de 1 aqui, galera? 0,36. Ou seja, isso aqui corresponde a uma redução, já vou sair da frente, não precisa me xingar, de 36%. Cuidado, porque tem a alternativa, olha lá, letra E, 64%. Lembra do que eu falei? Se eu fui lá e dividi o valor final pelo valor inicial e deu 0,8, isso corresponde a uma redução de 20%. Se tivesse dado 1,2, corresponde a um aumento de 20%. Então, se deu 0,64 a razão entre o valor final e o valor inicial da altura, é porque está tendo uma redução de 36%. Se ficou com dúvida nessa interpretação, vai assistir a videoaula lá de fator de variação. Certo, galera? Então, sempre pediu variação percentual é valor final sobre o valor inicial. Perfeito? Automaticamente você vai ter o fator de variação. Automaticamente você interpreta se é aumento, se for mais que 1, se é redução, se é menos que 1, e o quanto passou de 1 é o quanto aumentou, o quanto eu tirei de 1 é o quanto diminuiu. Perfeito, galera? Então, bora estudar, bora treinar, bora ficar bom pra caramba em matemática. A gente se vê na próxima. Um abraço, fui!